É gigantesco, Jaime, estar aqui com você, Que falando de bom, temas Aline. importantes aí para todo mundo. Joia. Eles estavam aqui batendo um papo, falando. Deixa eu ver quem é que está aqui conosco. Deixa eu deixar a imagem. Deixa eu ver. A Valdéria. Oi, minha amiga Valdéria. Ela mesmo. Tudo bom, Valdéria? Saudade da minha amiga. Obrigado por estar aqui nos acompanhando. Silene, nós temos pessoas que nos seguem ao vivo no nosso programa, que estão em alguns lugares espalhados pelo mundo. Nós também poderemos estar atingindo em outros horários. Por isso que eu digo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui no nosso programa. Nós fazemos esse programa, Silene, há alguns meses e transmitimos por 7 a 8, hoje não, deixa eu ver, 8 canais do Facebook. São canais da mídia brasileira aqui nos Estados Unidos, os meus canais, do Fábio Borges e alguns outros parceiros, inclusive uma rádio que transmite o nosso programa. Silene, eu gostaria que você se apresentasse, qual é o teu ambiente profissional, o que você desenvolve, e depois nós vamos falar de como destravar as finanças com tecnologia. A gente vai dar essa palhinha hoje, bater um papo rápido, e você voltará esta semana complementando esse assunto. Mas vamos lá, quem é a Silene? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu falo aqui diretamente de Jundiaí, Brasil. Agora são 13 horas e 27 minutos. Eu sei que quando a gente fala, a gente pode ter oportunidade de falar qualquer lugar do mundo, né? Tecnologia tem o seu lado bom e tem o seu lado que Isso aí. desafia nós como espectadores da tecnologia, né? É um prazer muito grande estar aqui falando com você, Jaime, com toda a sua audiência. Eu sou Silene Correia, eu sou consteladora familiar e empresarial e hoje atuo muito com tecnologia na parte emocional. É algo que depois a gente vai dar uma palhinha aí sobre o que eu faço hoje, porque que você disse apertar um botão para mudar a nossa vida. Sim, de fato isso existe. Existe tecnologia para você apertar um botão e mudar a sua vida. Então é isso que depois a gente vai apresentar ao longo dessa semana. Hoje eu quero falar com vocês também, né, acrescentando aí com o que você tá trazendo aí como um expert em finanças, um coach, um treinador da mente. Eu sei que, Jaime, você sabe sobre a capacidade mental, sobre os nossos neurônios, sobre como que funciona a mente humana, como que funcionam os nossos comportamentos. Pensamentos geram comportamentos e eu trabalho muito pontualmente no inconsciente, né? Naquilo que antes de gerar o pensamento é onde às vezes há desajustes, aonde há emoções que não foram resolvidas e é ali que se cria os pensamentos. Então, o meu trabalho é voltar para a origem da criação dos pensamentos. Muitas vezes uma origem uterina, de tudo que a nossa mãe pensou e sentiu muitas vezes sobre o dinheiro, e às vezes a gente está aqui atuando com esse pensamento que não é nosso, e aí isso impede muitas vezes a gente de atrair, né, toda essa abundância financeira, e aí às vezes a gente vai a trancos e barrancos, como se a gente precisasse colocar muito esforço para uma ação que a gente sabe qual é o caminho, mas de alguma forma ela está pesada. Então, o meu trabalho é tirar esse peso dessa mente, desses pensamentos, dessas memórias, que a maioria das vezes a gente não sabe, porque elas são inconscientes, e todos nós que estudamos a mente, né, a neurociência hoje traz aí que 90% dos nossos comportamentos e nossas ações, inclusive com o dinheiro, ela é inconsciente. Então eu sou uma especialista no inconsciente,
na memória uterina, de tudo aquilo que a gente viveu nos primeiros minutos da vida, e aquilo nos faz ser quem somos, né? Então a gente precisa resolver lá na origem, mas na mega profunda origem. Então essa é hoje a minha expertise, usando ferramentas de constelação familiar, usando física quântica e usando neurociência, para que todas essas ferramentas juntas nós tenhamos maiores resultados, né? Às vezes só apertando um botão a nossa vida pode mudar, né, Jaime? Isso aí, amiga, exatamente. Obrigado por você estar conosco, nos brindando com conhecimento. Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos aquelas situações que você diz: puxa vida, eu estou fazendo algo, estou trabalhando, estou produzindo de alguma forma. Opa, está dando um eco aí. Tá vendo? Eu tô te ouvindo bem. Parece que está reverberando o som. Isso é frequência, né? Isso é frequência. Está reverberando alguma coisa aqui. Ok. Então, eu estava falando sobre as atitudes que nós temos, e muitas vezes nós não sabemos o porquê temos essas atitudes. Elas simplesmente acontecem e que muitas vezes nos prejudicam, não é verdade? É verdade. Nos prejudicam. Você diz aí, nos prejudicam. Muitas vezes somos nós que afastamos o dinheiro, né? Dinheiro é uma energia e nós atraímos quando nós estamos a serviço da vida. Dinheiro parado é dinheiro que não flui, né? Você, como aí um especialista de finanças, sabe que dinheiro, ele não foi feito para ficar parado, ele é uma energia em constante movimento de ação, né? Então, dinheiro parado é vida parada. Então, dinheiro é uma energia que precisa ir e vir, e quanto mais ela vai no sentido de investido a serviço da vida, mais ela nos retorna em abundância. Quando eu digo a serviço da vida, significa que o dinheiro ele precisa estar contribuindo com algo para muitas pessoas. Por exemplo, um grande empresário que se arrisca, vai lá, monta uma empresa, que ele vence todos os seus maiores desafios internos, principalmente hoje, empreender no dia de hoje, empreender no mercado que a gente vive, empreender nesse momento de pandemia, exige-se coragem. E se essa pessoa já tem essa coragem, ela vai lá e faz, ela contrata pessoas, então o dinheiro está a serviço de ajudar outras pessoas, de ajudar um pai de família a levar o seu salário para casa, a colocar a comida em casa. Então, o dinheiro está a serviço da vida. E quando a gente coloca o dinheiro, ele retorna com abundância. Então, é necessário, o dinheiro não leva desaforo, né? Você, como especialista de finanças, sabe muito bem dessa frase. Dinheiro não leva desaforo para casa. Quando ele está a serviço da vida, ou seja, quando o meu dinheiro contribui com a abundância de outras pessoas, mais ele retorna a mim, porque ele é uma energia de ação, ele é uma energia de bênção. Deus abençoa quem abençoa as pessoas. Então, por isso que o dinheiro é uma energia de ação. Isso é física quântica, né? Os átomos vibram, dinheiro é frequência, e quanto mais ele vai para abençoar, mas nós, empreendedores, empresários, somos abençoados. Por quê? Porque é uma categoria de pessoas que se arrisca para o melhor de todos. Então, quando a gente se coloca nessa disposição de arriscar para o bem maior, a gente também é abençoado. Então, o dinheiro é uma energia de bênção. E muitas vezes o dinheiro na nossa vida está parado, né? Está travado, ou chegou num estágio de limite. Como que eu faço esse movimento para eu abundar
toda a minha parte financeira. Por quê? Porque eu preciso estar com todas as partes da minha vida em equilíbrio. O dinheiro também necessita de equilíbrio na minha vida familiar, porque não adianta só eu servir aos outros e abandonar a minha origem. Ou seja, não adianta eu só trabalhar, me matar de trabalhar e esquecer que eu tenho filhos, muitas vezes pequenos, que estão dependendo de eu como mãe ou de você como pai, de dar todo o apoio necessário para o crescimento e desenvolvimento desse filho. Então, se eu também não estou presente na minha casa, né? De repente eu já sou casada, eu já tenho filhos, eu sei que você aí, Jaime, também tem filhos, eu também tenho filhos, meus filhos já são grandes, não dependem mais de mim, mas se eu tenho filhos, eu preciso também estar sendo ponte na minha casa. Então, se eu também só estou focada só em ganhar dinheiro, eu já estou em desequilíbrio dentro da minha casa. Se eu também tenho, às vezes, algumas questões da minha estrutura familiar, ou eu não falo com a minha mãe, eu não falo com o meu pai, eu também não estou respeitando, inclusive um termo bíblico, né? Honrar pai e mãe para que os dias prolonguem na sua vida. O que é honrar pai e mãe? É aceitar, é acolher a história, por mais desafiadora que o meu pai e a minha mãe tenha sido, eu preciso olhar com olhos de amor. E também quando eu não faço isso, quando eu estou acusando, quando eu estou julgando, quando eu estou criticando principalmente o meu pai, porque pai, ele é a força do dinheiro, ele é a força da conquista. Quando a gente tem a força do pai, a gente vai, né, para o mundo. Pai é o que nos apresenta para o mundo. Bert Helling, que foi o criador das constelações familiares, nos trouxe esse conhecimento, inclusive através da Bíblia. Por quê? Porque ele era católico, na verdade ele era um padre, né? Um estudante de filosofia, então ele era uma pessoa que entendia muito de Bíblia, ele entendia muito das leis divinas, quando ele criou as leis sistêmicas, observando tribos, observando comunidades, observando famílias. Então toda a constelação familiar, ela traz um olhar de amor, né? Eu sempre costumo dizer que o maior olhar de amor é o olhar de Deus para conosco, porque ele não nos julga, ele não nos aponta e não nos condena, mas nós temos muita dificuldade de fazer isso aos nossos semelhantes. Por quê? Inclusive, biblicamente, mais uma vez, a Bíblia, além dela ser um livro religioso, ela é um livro de filosofia, que ela serve para um conhecimento prático, espiritual. Por quê? Porque ela vem nos ensinar algo, independente de qualquer religião, a Bíblia é um livro de filosofia. E Bert Helling, como um filósofo, um psicoterapeuta e um padre conhecedor de toda a missão divina, ele criou as leis sistêmicas, né? Entendendo que a gente precisa honrar, aceitar pai e mãe, a gente precisa honrar a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, e o dinheiro e o negócio precisa ter um propósito maior. Ele precisa estar a serviço de um bem maior. Eu, como uma empreendedora, desde muito pequena, eu sempre empreendi, sempre gostei de negócios. Eu hoje tenho um olhar muito diferenciado através desse conhecimento sistêmico. Porque quando a gente fala de conhecimento sistêmico, a gente está dizendo que tudo está conectado, assim como as estrelas do céu. Cada uma tem um lugar. E quando há pequenos movimentos de planetas, né, podem acontecer, inclusive aqui, maremotos, né? Quando um planeta sai, o Brasil, quando o planeta Terra sai, às vezes são algumas medidas do eixo, há todo um derretimento polar marinho, há toda uma alteração aqui na Terra. Por quê? Porque tudo tem o seu lugar no universo. E nós também temos o nosso lugar. Deus, quando ele criou o mundo, para quem acredita nisso, ele fez tudo perfeito. E nós só precisamos compreender essa perfeição
para que tudo esteja no seu lugar. E as leis sistêmicas vêm nos trazer de uma maneira prática, leve e objetiva, como nós podemos alinhar a nossa vida e o dinheiro fluir muito melhor, mais leve, mais abundante na vida de todo mundo. Que bacana. É isso mesmo que nos leva à busca de melhoria. Nós sabemos que existe algo maior, algo que pode nos trazer essa luz transformadora, e isso foi feito para a nossa evolução. E você traz com esse trabalho condições a pessoa que está aí um pouco perdida, dizendo, oh, eu faço isso, eu faço aquilo, mas parece que tem uma coisa dentro de mim que não está funcionando direito. Não é? Você tem as estratégias e técnicas para isso. Então, é muito legal. Eu gostaria, depois que você pudesse deixar um meio de contato, nós vamos te ter essa semana de volta aqui, para que você possa discorrer sobre essa técnica, não é? Uma estratégia que chegou ao nosso mundo. Quando é que chegou as constelações? Olha, aproximadamente 40 anos. Hoje... Então, não é nada novo. Hoje aqui no Brasil ela é muito usada no Poder Judiciário, né? Inclusive na cidade na qual eu trabalho, aqui em Jundiaí, eu já entrevistei a juíza. Muitos advogados aqui trabalham com direito sistêmico. Eu também já entrevistei um juiz que hoje ele é famoso no Brasil e no mundo inteiro, Dr. Sam Storch, e ele é o precursor do direito sistêmico, de trazer as constelações para o Poder Judiciário. Constelação é algo sério, ele é utilizado aqui na pedagogia sistêmica, ele é utilizado em cadeias, né, para presos, através de recuperação, para que o preso, quando ele for solto, ele possa ter uma vida digna, né, e não voltar a fazer aquilo na qual ele foi preso. Então, a constelação é algo muito sério e hoje eu sou uma especialista de constelação de negócios. Então, eu ajudo empresários, empresas, negócios a ter um olhar amplo, muito amplo, né, um olhar sistêmico. É um olhar igual a gente fala, quando a gente fala a palavra constelação, a gente pode olhar as estrelas e ver que ela é gigantesca, né? Então a gente sai do micro e pode ir pro macro. Então existem muitas possibilidades dentro de uma ferramenta de constelação de trazer soluções rápidas para aquilo que aos nossos olhos humanos. É interessante que você estava falando antes do programa sobre a sua visão, né? Que você teve aí um problema de que aos 40 anos você perdeu a visão. Essa é uma característica de todo ser humano, porque aos 40 anos nós perdemos a musculatura do cristalino. Cristalino é um músculo que abre e fecha quando eu olho para frente e olho de perto e olho de longe. Então, o nosso corpo vai perdendo essa elasticidade porque a gente vai envelhecendo. Então, existem exercícios aí para os olhos que podem te ajudar a enxergar melhor. E foi muito interessante que você falou sobre isso. Por quê? Porque eu nasci com um defeito físico, visual. Eu tenho uma deficiência já comprovada pela medicina, que teoricamente, segundo a medicina, eu já seria cega. Mas eu tô vendo, eu tô enxergando. Milagres existem. Você já é um milagre. Eu já sou um milagre. Eu tenho 27 graus de miopia, mais uma degeneração. Ai, deu até pânico para falar. Degeneralização de fundo de olho. Ou seja, eu não tenho foco, eu não consigo ler, né, teoricamente, ou já passei por essa fase. E essa tecnologia que nós vamos apresentar ao longo dessa semana está fazendo com que eu volte a enxergar. E, inclusive, pela medicina tradicional, é impossível. Os médicos, quando examinam
os meus olhos, eles falam, é impossível você estar enxergando. Eu falo, não, milagres existem, eu já sou um milagre, e eu hoje com essa tecnologia que nós vamos falar aí ao longo dessa semana, que aperte o botão para destravar as suas finanças, você pode apertar um botão e enxergar além. Então, eu dentro dessa minha deficiência, que eu nasci com isso, e já fiquei cega 3 vezes na minha vida, cega de não enxergar nada, eu aprendi a desenvolver uma habilidade de enxergar além, não com os meus olhos físicos, porque eles são muito limitados, mas eu enxergo com a alma, eu enxergo com a energia, eu enxergo muito além. Então é esse trabalho que eu desenvolvo hoje e que nós vamos falar ao longo dessa semana, né? Para você aí que tenha qualquer problema, inclusive financeiro, é uma oportunidade de enxergar além possíveis soluções aos que crerem. O que eu ia te dizer, né? É muito importante a pessoa buscar e crer que vai alcançar. Você falou sobre a questão empresarial do teu trabalho. Eu gostaria que você dissertasse um pouquinho sobre a constelação empresarial. A que tipo de empresa é? A que tipo de empresário é? Bom, a constelação empresarial, ela é muito usada para empresas que que buscam crescer, né? Acho que toda empresa, como eu já disse no começo, o objetivo dela é ganhar dinheiro, contratar pessoas, crescer, se desenvolver e o próprio empresário ter uma vida de alegria, de paz e de contribuição. Se isso não está acontecendo com você hoje, você é um grande candidato a precisar da ferramenta da constelação, porque nós vamos mapear aonde estão hoje as suas maiores dificuldades para que você possa abrir novos campos, para que você possa conquistar novos clientes, para que você possa trazer novas soluções. De repente você tem contratos aí para fechar, de repente você sabe que você faz um excelente trabalho, que você tem um excelente produto, o cliente chega a você, mas na hora de fechar, na hora de pagar, o cliente se afasta, vai pensar. Por quê? Porque existe algo além que você não está enxergando. Então a constelação ela tem como mapear isso e trazer para você esse olhar e trazer soluções para que esse cliente de fato feche esse negócio, porque o seu produto contribui com a vida dele. Então, você pode ter um produto excelente, mas se a frequência, se a energia não está alinhada, né, com talvez o seu propósito, talvez com a sua história, talvez com coisas que aconteceram no passado, por exemplo, alguém que hoje está empreendendo, mas de repente lá no passado teve uma empresa que faliu, teve um sócio que brigou, teve alguém que não deu certo, teve alguém que te roubou, teve situações não resolvidas dentro dessa área de negócios, ou saiu de uma empresa insatisfeito, infeliz, frustrado, revoltado, achando que a empresa devia para você. Existe algo lá na sua história que não ficou em harmonia e a sua empresa aqui hoje pode estar patinando. Por quê? Porque a gente precisa aprender a fechar todas as portas que vieram antes. Tudo aquelas oportunidades que eu tive no passado e hoje eu não tenho um olhar de compreensão que aquilo foi um aprendizado, uma lição. Hoje as minhas portas podem se fechar. Então a constelação ela vai trazer aquilo que lá na sua história, na sua carreira, nos seus negócios, não ficaram em harmonia e precisam ser resolvidas. Muitas vezes ficaram dívidas lá atrás, ficaram raivas, remorsos e o dinheiro, ele não leva desaforo, né? Então as portas se fecham. Por quê? Porque você precisa aprender a olhar para dentro de você, entender qual emoção ainda está atuando e trabalhar essas questões. Muitas vezes a gente tem raiva, tem mágoa de alguém que, de repente, dentro do nosso percurso,
não alinhou com o nosso negócio e a gente não conseguiu tirar um aprendizado daquilo. Então isso interfere no seu negócio hoje. Então as constelações ela vai mapear e trazer uma solução rápida para você, para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu cliente. A gente pode trazer a avaliação de lançamento de projeto. Por exemplo, você tem aí 3 projetos para colocar no mercado, principalmente na demanda, né, pós-Covid, que os mercados estão aí buscando, e entender qual é a melhor para o momento. De repente você tem 3 propostas boas e você não sabe qual é a que está mais alinhada com um propósito maior. E a constelação pode trazer esse olhar para você com muita segurança, com muita tranquilidade, e você aí aprender a esse novo olhar, né, um aprendizado. Constelação é um aprendizado para a vida. Sabe aquele manual de quando a gente nasce e que ninguém nos ensina a ser pai, a ser mãe, né? Ter um negócio não deixa de ser o nascimento de algo, né? Nós, mulheres, quando temos um negócio, é algo que nasce dentro da nossa alma, é um sonho, é um propósito. E eu preciso olhar aquilo como um filho mesmo. Ele tem o tempo de ser amamentado, ou seja, ser alimentado, tem o tempo dele engatinhar, tem o tempo dele aprender, tem o tempo de adquirir conhecimento, e tem um tempo dele ir para o mundo, dele conquistar novas fronteiras, né? Dele conquistar novos clientes. E é esse olhar de amor que a constelação, tanto familiar como empresarial, vai trazer para aqueles que buscam uma melhoria contínua. Excelente. Nós teremos, inclusive, dentro dessa visão, desse crescimento, da visão interna de cada um buscando a sua melhoria, eu acredito que eu até tenho falado aqui uma frase forte, que problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, se resolvem com atitudes, ações, busca da melhoria interna. Quase sempre existem exceções, é óbvio que existem, mas a grande maioria das problemáticas financeiras através do mundo onde você estiver, elas são consequências de atitudes, de ações ou da falta de atitudes, da falta de ação das pessoas, aliadas à falta de ferramentas, aliadas à falta de um produto característico para dar o jump financeiro. Então, isso acontece no nosso mundo. E nós teremos também, você havia me falado, que vai desenvolver um trabalho específico para empresários. Nós iremos divulgar com mais tempo esse tipo de trabalho específico. Inclusive, você tem grupos de constelação familiar e serão gerados também grupos de constelação empresarial. Não é isso? Sim, isso mesmo. Para todo mundo, pessoal. Você que está curioso, curiosa, que está aqui com a gente, qualquer horário que seja, volte ao nosso programa. Nosso programa aqui é transmitido por vários canais ao meio-dia, do horário aqui americano, mas ele também passa várias vezes em vários canais de várias formas. Então você nos alcança em nossos canais. O meu é Zimmer Coach, você nos encontra facilmente. Deixei aqui o telefone para contato, meu website também, e nós gostaríamos que você estivesse em um destes grupos, porque são grupos que transmitem essa visão do interior, ajudando você a resolver situações que você possa ter que sejam desafiadoras, ou se você quer alcançar novos horizontes. Não é só para quem tem problema não, pessoal. Essa aqui é uma abertura de porta, eu digo escancarado, uma porta, um portão escancarado para quem quer também atingir novos horizontes. Aquele que diz, olha, eu estou muito bem, mas eu quero melhorar. Não é assim, Simone? Verdade. Se você... eu costumo falar que eu tenho solução para tudo, menos para a morte. Mas de resto, a constelação ela é como você olhar as estrelas, né? Existem infinitas possibilidades, inclusive para você que já está bem, mas quer melhorar, quer crescer, mas quer transbordar e ajudar muito mais pessoas, né? Que maravilha. Então,
Então, Silene, nós vamos voltar a estar em contato. Você quer deixar você tem um site para Não, eu vou deixar o meu Instagram para quem deseja entrar em contato. Daqui a pouquinho eu também tô entrando no meu programa de rádio aqui agora, no Brasil. Então, agora que eu olhei a hora aqui, @Silene Correia Consteladora. Como é que é? Arroba Silene Correia Consteladora. Silene Correia Consteladora. Isso. Então, gostaria que você deixasse uma última mensagem para quem está aqui, enquanto eu corrijo aqui, ver se está tudo certinho no nome que você me deu. Bom, para você que se interessa, né, a ser uma pessoa melhor, tanto no seu relacionamento, tanto no relacionamento com seus filhos, tanto no dinheiro, tanto no negócio, porque o dinheiro e o nosso negócio é resultado daquilo que veio antes, né, da vida do ser humano que nós somos. E se você não alinha isso, o seu negócio também vai ser o resultado das suas emoções. Para você que tem uma mente que deseja, acredita e sabe que você pode, as constelações servem para você. Essa semana eu vou estar aqui novamente no programa, trazendo aí como que se aperta um botão, mas já separa, terça-feira que vem, dia 4, às 20 horas, aqui no Brasil, e às 19 horas nos Estados Unidos, ou no país que você for assistir aí, vem participar conosco, que eu vou fazer aí uma apresentação incrível. Eu vou sortear constelações. Se você nunca viu falar o que é constelação, dá um Google aí, porque o Google hoje é a nossa maior ferramenta de comunicação, né, tecnologia, e você pode aprender, né, sobre um novo, né? Esse momento, inclusive, de Covid, todos nós estamos nos desenvolvendo para o novo, novas adaptações, novos resultados, novos negócios, novas oportunidades, e nós precisamos nos tornar novos seres humanos, né? Fazer download aí da nossa mente. É isso aí, vamos nos despedindo, vou tirar aquela foto sorridente agora, vamos lá. Isso, porque eu também vou postar nas nossas mídias, porque nós temos que espalhar o bem, espalhar prosperidade para todo mundo que nos segue e aos outros que vierem depois também, aqui ao vivo e nos nossos canais. Obrigado, Silene. Muito obrigada, Jaime. De nada, foi um prazer, uma honra te ter aqui conosco. Nós voltaremos essa semana com esse assunto hiper importante.